A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Tenho certeza que você vai ser tocado, marcado por essa aula tão preciosa da Palavra de Deus. E hoje nós vamos compartilhar acerca da visão do trono de Deus. Todos nós precisamos ter a experiência de ver o trono de Deus. Por quê? Porque ali é o lugar onde Deus governa, que Ele estabelece a sua vontade. E nós, como filhos obedientes, como servos, nós nos rendemos à mão poderosa de Deus. Bom, lembrando que nós estamos estudando nessa segunda parte, dos capítulos 1 até o capítulo 11, ok? O livro de Apocalipse. No capítulo 1, nós estudamos a respeito da revelação de Cristo, vimos a visão de Cristo glorificado, o quanto esse livro de Apocalipse fala a respeito de Cristo, da importância de nós termos nossos olhos abertos para ver a Cristo. Também falamos das 7 igrejas, que estão no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Cada uma dessas igrejas aponta para uma época da história da igreja, mas também nos traz uma mensagem do tipo de igreja vencedora que Deus quer que nós sejamos. Os aspectos importantes de cada uma delas nos dá a graça de podermos então ser vencedores, ok? Então é precioso como nós vemos a palavra de Deus ministrando aos nossos corações. E agora nos capítulos 4 e 5 nós vamos falar a respeito da visão que João teve do trono de Deus. E pode ter certeza, homens e mulheres que tiveram uma experiência com o trono de Deus, nunca mais foram os mesmos, de fato foram marcados. E eu quero de fato viver diante do trono de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você também deseja, amém? Você pode dizer aí um amém? Deixa eu ouvir o seu amém. Aleluia, glória a Deus. Bom, e eu gostaria então de falar acerca das características ou do que há no trono de Deus e o que isso tem a ver conosco, ok? Bom, e a primeira coisa que nós vemos aqui, que há um Deus assentado no trono. Um Deus que está sentado no trono. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Então veja, ele nem ousa falar quem está sentado ali, mas nós sabemos que há um Deus sentado no trono para governar, para estabelecer a sua vontade. Em toda a Bíblia nós vemos o trono de Deus como o centro do universo. É de lá que Deus estabelece a sua vontade, é de lá que Ele governa. Então nós precisamos viver a vida do trono. Por quê? Porque nós queremos ser governados pelo Senhor, nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Então nós estamos estudando esses aspectos aqui. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar a vivermos a vida do trono, a vida diante do trono de Deus, ok? Onde nós reconhecemos que há um Deus que governa, há um Deus que tem autoridade, que tem todo o poder, amém? Então eu gostaria que você entendesse isso, entendesse que na verdade Deus quer que eu e você vivamos a vida do trono. Mas vamos falar acerca desse Deus que está no trono. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Salmo 103, 19 diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino reina sobre tudo. Salmo 9, versículo 7: o Senhor permanece no seu trono para todo sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmo 47, versículo 8: Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu trono, Ele está ali para governar.
Ele está no controle de todas as coisas. Então veja, uma posição de governo é onde ele está sentado. O sentar significa uma posição de autoridade, uma posição de descanso, uma posição que não precisa temer coisa alguma, simplesmente está sentado. Mas uma das declarações mais belas da palavra de Deus está aqui no Salmo 113, acerca do trono de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo Salmo 113, vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Salmo 103, versículo 4 diz: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Vamos parar aqui. Ele está no trono, ele sabe o que está acontecendo no céu, ele sabe o que está acontecendo na terra. Esse é o nosso Deus, que governa todas as coisas. E aí ele ora para aquele que está no pó, aquele que está lá sentido sem valor, e o levanta. Ao versículo 8: para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do meu povo. Olha o que Deus faz. Deus pega aquele que se sente inferior, aquele que de fato se vê numa condição tão ruim, e Deus o coloca como príncipe. Uau! De fato nós somos pó dessa terra, fomos criados do pó dessa terra, mas Deus pode nos levantar a sermos de fato príncipes de Deus. A Bíblia também nos diz que nós podemos reinar em vida, por causa da justiça de Cristo, por causa da abundância da graça e o dom da justiça, podemos reinar nessa terra, mas naquele dia, quando Jesus voltar, nós reinaremos com Ele. Isso é poderoso, isso é o que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. É esse Deus do trono que pega aquele que está sem valor algum para os homens e coloca ele em posições elevadas, aqui na terra, mas principalmente naquele dia em que Jesus voltar. Mas o versículo 9, eu gostaria que você se atentasse. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Talvez você está aqui hoje, ouvindo essa aula, e você é estéril. Mas deixa eu te dizer, tem um Deus no trono, que está olhando para você, e o seu desejo de ser mãe, e Ele é poderoso para te fazer mãe alegre, mãe de muitos filhos. Por isso, nessa hora eu quero declarar que você que é estéril e que está querendo ter um filho, eu quero declarar um milagre de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai testemunhar que você creu, acreditou, que há um Deus que governa e que conhece, sonda os corações e que faz com que a estéril se torne mãe de filhos. Deus quer se alegrar, Deus quer te alegrar com filhos, em nome do Senhor Jesus. E o texto da palavra de Deus é tão poderoso que Deus está sentado, mas Ele nos fez também assentar nas regiões celestes. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade conosco em Cristo Jesus. Deus não precisava salvar o homem, Deus não precisava colocar o homem numa posição tão elevada, mas para mostrar a sua graça, a sua suprema graça, Ele pega pessoas como nós e nos faz filhos dele, e nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus.
Uau, olha a posição que Deus nos coloca diante do trono de Deus. Isso é poderoso, isso é o amor de Deus para conosco. E eu gostaria então de continuar falando a respeito desse trono. E a Bíblia diz que também há um arco-íris diante do trono. Apocalipse 4, versículo 3 diz assim: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Você sabe o que o arco-íris significa na Bíblia? O arco-íris na Bíblia significa aliança. Deus é um Deus de aliança. Por isso que Deus estabeleceu ali com Noé um sinal, um arco-íris, como sinal de que eu tenho uma aliança, eu tenho uma palavra. E aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Então Deus tem uma aliança com você. E aquilo que é de Deus agora é seu. Uau! Mas aquilo que é seu também é de Deus. Então veja, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. A graça de Deus nos alcançou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nós somos salvos, somos alcançados. Mas tem um texto precioso da palavra de Deus, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, às vezes você tem a visão errada de um Deus severo, de um Deus que está num trono de fato, mas está com um cetro, esperando você errar para te castigar. Talvez você chegou aqui nessa aula com esse pensamento, com essa mentalidade de um Deus assim. Mas existe diante do trono de Deus um arco-íris, que simboliza aliança. E existe um trono da graça. Um Deus que governa. E olha para você, com amor e com misericórdia, por causa do que Cristo fez na cruz. E você foi colocado em Cristo. E você agora pode receber daquilo que Cristo também tem. Uau! Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Não tenha medo de Deus, não corra de Deus, volte-se para Deus, porque Deus te ama. Deus te ama e Ele já provou isso. Ele não precisa fazer mais nada para provar o quanto Ele te ama, porque Ele já te amou, entregou o seu próprio Filho para te salvar. Tem um Deus de graça, apenas esperando que você se incline a Ele, se volte a Ele, e clame por Ele, e peça socorro, e Ele vai te atender, em nome de Jesus. Outra característica, o que há no trono, ou diante do trono, há 24 anciãos diante do trono. A Bíblia diz lá em Apocalipse 4, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então há aqui 24 anciãos, e nós acreditamos particularmente que esses anciãos se tratam das criaturas mais antigas que Deus criou, e que eles exercem autoridade, né? Porque eles têm coroa representa a autoridade, e eles depositam essas coroas diante do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 4, versículo 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorá-lo, o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, e ele diz, santo, santo, santo. Então aqui eles adoram a Deus. Então veja, aqueles que estão diante do trono de Deus precisam viver uma vida de adoração, de entrega, de reconhecimento que o governo é de Deus. De fato eles exercem autoridade porque eles têm coroa. De fato eles têm uma autoridade, mas essa autoridade está submissa à autoridade daquele que está sentado no trono. E por isso eles adoram, porque a adoração nada mais é do que reconhecimento que há um Deus maior do que você.
Essa é a verdadeira adoração. Um dia, Lúcifer deixou de adorar e quis ser adorado, por isso ele foi lançado às trevas, porque ele queria uma posição de Deus. Mas nós não podemos ser assim. Precisamos nos render ao Senhor. Pela graça de Deus, precisamos voltar sempre o nosso coração ao Senhor. Por que nós o adoramos? Nós o adoramos, não porque Deus está lá precisando de alguém que diga para Ele que Ele é santo, que Ele é isso, que Ele é aquilo, não. Porque quando nós estamos adorando, nós estamos vencendo a natureza do pecado, que quer se exaltar, que quer se vangloriar, que quer ter a honra, que quer ter a glória, mas nós estamos aqui para, de fato, dar toda a honra e toda a glória devida ao Senhor, aquele que está assentado. E olha então a adoração desses 24 anciãos. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Que texto poderoso da palavra de Deus. A adoração é porque eles viram um trono, viram o poder que Deus tem, a grandeza dele, tudo que ele criou, por causa da sua vontade, porque ele quis. Deus é Deus. Tem pessoas que arrogantemente querem fazer suas próprias vontades, ou querem se opor à vontade de Deus, mas Deus é soberano, e Ele faz segundo a sua vontade. Esse é o Deus que está sentado diante do trono. Mas um outro texto, olha só, Apocalipse 5, versículo 14, diz assim: e os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Mais uma vez, a adoração. O resultado daqueles que estão diante do trono de Deus, que veem o trono, veem a grandeza de Deus, é que eles se prostram, eles se adoram, eles voltam o coração para Deus. Veja, se você quer de fato viver a vida do trono, a vida daqueles que estão ao redor do trono vive, então você precisa ver a grandeza de Deus, ver o amor de Deus, ver o que Cristo fez, e com certeza o resultado da sua revelação de Cristo é que você vai se curvar, você vai se prostrar, você vai se render e vai adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Um outro aspecto que há também diante do trono de Deus. Então, vamos ver aqui. Há relâmpagos, vozes, trovões e 7 tochas diante do trono. Apocalipse 4, versículo 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Bom, para a gente entender melhor isso que está se falando aqui, nós vamos ler outros 3 versículos, para que você tenha mais clareza. Vamos lá para Apocalipse 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças, olha as taças, de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ok? Guarde isso, o incenso, que são as orações dos santos. Veio outro anjo, e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e atirou à terra, e houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, o que há na terra nada mais é do que aquilo que já acontece diante do trono de Deus. Mas por que há, então, vozes, há relâmpagos, há trovões? Porque isso é fruto ou é um resultado da oração. Então, se você quer ver, de fato, a sua oração respondida, você tem que estar diante do trono.
Você tem que orar, você tem que voltar o seu coração para o Senhor. Então, quanto mais você ora, na verdade você está enchendo a taça do céu, né? E ela depois vai ser derramada em forma de trovões, vozes, relâmpagos. Ok? Sabemos que isso é espiritual. Sabemos que o relâmpago é essa luz, o trovão é essa força, né? dessa voz de Deus poderosa. E onde essas coisas acontecem, de fato o poder de Deus se manifesta. Então nós cremos que espiritualmente, quando nós oramos, as nossas orações sobem até o trono de Deus, mas depois elas voltam em forma de poder, de resposta. Por isso não pare de orar. Às vezes você fica pensando, parece tão demorado, eu queria tanto ver Deus fazendo as coisas, mas posso te falar, às vezes está demorando porque a taça que está lá em cima é bem grande, sabe? Mas quando essa taça bem grande despejar na sua vida, na sua família, no seu ministério, olha, vai ter muitas bênçãos. Vai ser um jorrar de bênçãos para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que estiverem perto de você. Então permaneça orando, porque Deus está recebendo cada uma das suas orações. E Ele vai trazer a resposta. Ele vai enviar a resposta da sua oração, do seu clamor. E aqui nós vemos também que diante do trono há também 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então nós já falamos a respeito do número 7. O 7 na Bíblia é plenitude. Então não que necessariamente tenha 7 Espíritos de Deus, mas é algo pleno, algo completo, ok? Mas a Bíblia também diz, lá em Isaías 11, versículo 2, a respeito, né, dos 7 Espíritos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. Então nós podemos ver a completude, a plenitude da ação do Espírito Santo. Ou seja, quando você está diante do trono de Deus, quando você se rende, você se prostra, você ora, o resultado é que você vai viver uma vida plena, cheia, completa do poder do Espírito Santo. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Quinto, olha o que há diante do trono. Há 4 seres viventes diante do trono. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos até aí, ok? Então veja, aqui nós vemos que há um mar de vidro, que isso representa para nós uma vida de transparência, ou seja, diante de Deus não tem nada que fica oculto, não adianta você esconder de Deus, na verdade você tem que correr para Deus, porque Deus mesmo vai cuidar de você, não é? Adão tentou esconder a sua ação, como se Deus não soubesse, né, do que estava acontecendo, mas nós devemos não fugir de Deus, mas sim correr para Deus, porque Deus pode mudar e transformar as nossas vidas. Então veja, nós vemos aqui esses 4 seres viventes, então nós acreditamos que de fato foram seres criados por Deus e eles estão literalmente diante do trono, mas é uma característica interessante aqui deles, e que esses 4 seres viventes, eles têm olhos para frente, olhos por trás, ao redor, né, por todos os lados,
Isso mostra a importância da visão. Nós precisamos ser um povo que está diante do trono de Deus para que nós tenhamos sempre uma visão clara das coisas. Deus, Ele espera que nós sejamos um povo que vê da maneira correta. Né? Nós sabemos disso, está na palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 4,4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O mundo aí fora não consegue ver Cristo, e por isso eles não conseguem ver Deus, porque Cristo é a imagem de Deus, ok? Então, o diabo cegou o entendimento, mas o Senhor é que nos abre os olhos para ver. Hoje nós já podemos ver, nós já vimos Cristo, fomos salvos, agora nós temos olhos espirituais para ver as coisas espirituais. Mas também nós vemos que esses seres, esses 4 seres viventes, um é semelhante ao leão, outro novilho, um homem e a águia. Então, nós podemos entender o seguinte: quando nós estamos diante do trono de Deus, nós temos também a força do leão, nós temos o sacrifício do novilho, a sabedoria do homem, o foco da águia, e nós podemos viver, nos lugares altos como a águia, nos lugares celestiais. Mas outra característica aqui interessante desse grupo aqui, desses 4 seres viventes que estão diante do trono, é que eles incessantemente adoram a Deus. Então, a vida de adoração é fundamental. Então, claro que não é viver o dia inteiro cantando, mas é mais do que isso, é sim cantar, que é um aspecto muito importante da nossa vida de adoração, mas é também rendendo graças, é também orando, é também submetendo à vontade de Deus, é andando nos caminhos do Senhor, que nós estamos adorando a Ele, estamos colocando Ele na devida posição dEle, que está diante do trono, ok? Ele está no trono, na verdade. Bom, e nós temos então o 6º ponto aqui, que há um livro selado na mão direita daquele que está sentado no trono. Apocalipse 5,1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha os selos começando a aparecer aqui. Bom, então, que livro é esse? Certamente é um livro de grande valor, tanto é que João lamenta não ter alguém que era digno de abrir o livro. Agora, nós podemos ter 2 interpretações possíveis acerca desse livro, eu vou mostrar para você. Primeiro, esse livro poderia ser um testamento de compra, ou seja, Jesus nos comprou de volta para Deus, na cruz Jesus nos resgatou para si, agora nas mãos de Deus existe um registro, somos dele. Mas também o segundo, essa visão poderia se referir ao próprio livro de Apocalipse, que narra a redenção da humanidade. Até porque esse livro, lá na frente, em Apocalipse, diz que se torna um livrinho. Por quê? Porque, de fato, a história foi acontecendo e foi se concluindo a história da redenção humana. Então, nós podemos dizer que esses selos, na verdade, são também a história da redenção do homem, ok? E nós podemos ver no livro de Apocalipse que o livro é dividido em 7 selos, o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas, e o conteúdo das 7 trombetas são várias coisas, entre elas as 7 taças. Mas nós vamos chegar lá, daqui a pouco, você está muito perto, e nós vamos estudar cada um desses selos, vamos compartilhar acerca disso. Um outro texto da palavra de Deus, lá em Apocalipse 5, versículo 2 a 4, continua então dizendo acerca desse livro. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito,
porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando João então ouve acerca disso, ele chora. Por quê? Porque ele percebeu que não era qualquer um que poderia abrir esse livro, para que essa história pudesse ser contada, para que essa história pudesse acontecer, para que de fato o homem pudesse ser redimido. Então nenhum homem pode se aproximar de Deus sem Cristo, sem Jesus. Ninguém pode salvar a si mesmo. É apenas pelo sangue precioso de Jesus é que nós somos salvos, nós somos libertos, nós fomos redimidos. Então nós precisamos entender isso. Não há salvação em si mesmo. A salvação vem exclusivamente de Cristo. Somos salvos pela graça. Simplesmente isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém chegue ali diante de Deus e fale, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo, fui um bom cristão. Não. Você é salvo por causa do sangue de Jesus. E por fim, nós temos um leão e um cordeiro diante do trono. Apocalipse 5, versículo 5 e diante. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Aleluia. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia. Aquele que é digno, ele tomou ali o selo para trazer a redenção para o homem. E agora a graça de Deus nos alcançou de uma forma tão tremenda, que Ele não apenas nos salvou para termos uma vida abençoada nessa terra, porque isso é o de menos, comparado com a eternidade com Ele. Para sempre nós vamos estar com Ele, para sempre vamos estar com o nosso Deus. Isso é glorioso, porque um dia a redenção nos alcançou. Nós nunca poderíamos chegar aos céus se não fosse por meio de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe uma ponte que nos leva até Deus. E Cristo foi essa ponte. Por isso nós somos agraciados. Alguns dias alguém me perguntou, pastor, como é que é essa questão da escolha de Deus? Da eleição? Eu falei, olha, existem várias interpretações e opiniões a respeito disso. Mas uma coisa é certa, eu fui escolhido. Eu não sei por que Deus me escolheu. Porque Ele mesmo disse, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então eu sou fruto da escolha de Deus. Deus me alcançou, Deus me escolheu, escolheu você também. Isso é maravilhoso, para estar com Ele para todo sempre. Mas quem fez isso foi o Cordeiro, que foi morto em nosso lugar. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, esse é o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios 5:7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, foi morto em nosso lugar. E Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo.
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança sejam em Deus. Essa é a nossa esperança. E por causa disso, nós podemos então chegar até o Senhor. Nós podemos de fato viver a vida diante do trono de Deus. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Por causa dele. Olha o que a palavra de Deus diz, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, a vitória no sangue, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O acusador tenta nos paralisar, mas nós vencemos porque Cristo venceu. Você é um vencedor? Diga amém. Posso ouvir o seu amém? Você pode vencer pelo sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso, é o que a palavra de Deus diz. E olha o que mais, olha só, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Você pode entrar com ousadia por causa do sangue de Jesus. Você pode entrar e viver essa vida espiritual, uma vida cheia do Espírito, uma vida com Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. E o texto então continua dizendo, em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia, glória a Deus. Esse é o resultado daqueles que veem o trono. É inevitável de que quando você, pela fé no sangue, se aproxima do trono de Deus, da vontade de Deus, do coração de Deus, você não vai adorar. Você vai se render a Ele. Por isso, nesses dias, volte seu coração para o Senhor. Talvez você esteja buscando apenas a sua vontade, mas que nós nesses dias saibamos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a priori nós não entendamos, mas sabe de uma coisa? Ela vai se tornar perfeita, boa e agradável. Que nós voltemos nosso coração para fazer a vontade de Deus, aquele que está no trono. Gostaria de orar por você. Senhor, nessa hora eu oro pela vida do meu irmão. Eu oro para que o Teu Espírito Santo traga luz, clareza, revelação acerca do Teu trono. Senhor, nós precisamos te ver. Nós precisamos ter a visão correta acerca do trono do Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, faz-nos ver o Senhor nesses dias, como nunca antes, que os nossos olhos se abram, em nome de Jesus, para ver o Teu trono, para que a vontade do Senhor seja estabelecida na terra, como ela é estabelecida no céu. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nós vamos viver diante do trono de Deus, uma vida de adoração, de rendição ao Senhor, uma vida de oração, crendo que o Senhor ouve o nosso clamor e responde a cada uma das nossas orações, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe,
Nos vemos na próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.